Bem, já sugeri para você outras vezes e vou reforçar agora. Você deveria exercitar o seu aprendizado, você completar as outras partes que faltam, desde que elas usem o mesmo tipo de textura que estão disponíveis aqui e que já foram ensinados outras vezes. O problema é que se eu ficar fazendo um vídeo para cada textura que for aplicada, vai ficar uma coisa muito desagradável, repetitiva e ninguém gosta disso. Então, como eu disse em vídeo anterior para você, eu já completei essas outras partes, fechei esse assunto. No entanto, há ainda ajustes finais que podem ser feitos tanto aqui nessa parte do Blender, como numa outra parte que se chama Compositing. E eu não vou tocar nessa parte do Compositing, eu vou só fazer alguns ajustes aqui para mostrar para você que ainda há possibilidade de fazer mudanças nessa apresentação. Se você observar aqui, você vai ver que existem diferenças aqui dessa bota para essa bota, de iluminação. Pode ver que aqui está muito mais claro do que aqui. Aqui o destaque está menor, aqui ele está mais avermelhado, enfim. Eu não quero chegar nesse exato resultado, mas eu quero fazer algumas modificações para você entender que há a possibilidade de você mexer em mais itens do Blender para você ajustar algumas configurações, tá? Então, vamos lá para ajustes finais. São ajustes finais que eu vou sugerir, não significa que não existam muito mais ajustes que se possam fazer. Bom, você pode ver que eu pus material na parede, eu pus material nas escadas, pus material nas janelas, tá? E cada um faz aqui a maneira como gostar mais. E agora, um próximo ajuste que eu poderia comentar com você é uma lâmpada. Nós temos aqui uma lâmpada point, a lâmpada mais comum que existe, essa aqui, ó, point. E ela tem várias configurações, ela tem várias possibilidades. E você pode ver que ela tem uma cor branca, né? E aí, se você gostar de um clima mais amarelado, tal, você pode observar aqui, conforme eu mudo a cor aqui, como ele vai fazendo o ambiente ficar um pouco mais quente, um pouco mais parecido com o nosso ambiente, que é aqui do Brasil, um ambiente mais quente mesmo, que o pessoal fala, tá? Então, existe essa possibilidade aqui, e aqui também existem algumas possibilidades de você, na lâmpada, você trabalhar em outros aspectos, que valem a pena ser observados. Se você olhar aqui, você vai ver que nós temos sombra, que estão disponibilizados junto com essa lâmpada, né? Então, você pode começar a fazer modificações a partir de aqui, Clip Start, desse pedaço aqui. Então, você pode ver que aqui não tinha sombra nenhuma, agora tem. Outra possibilidade são Contact Shadows, que fazem diferença aqui. Eu não vou ficar explicando muito, porque senão eu não vou conseguir comentar com você todas as possibilidades que eu vi de ajustes aqui, mas é bom você pesquisar. Uma outra coisa que é bom você fazer é você guardar cada objeto desse numa livraria sua, porque pode ser que você venha a querer usar depois outras vezes e não precise repetir tudo de novo. Então, aqui na luz você tem uma porção de configurações que você pode fazer pesquisa. Veja aqui, Contact Shadow, essa aparece, e desligando, essa desaparece. Então, tudo que começa a dar um pouco mais de veracidade para a cena, tá? Essas são algumas características da lâmpada. A outra coisa que é interessante você notar é a força da HDR. Nós estamos com 1500 aqui de HDR. Você pode, querendo aumentar, você pode aumentar para 2000 ou você pode voltar para 1000, deixar ela um pouco mais escura. Depende do quadro geral, depende da sua opinião e depende daquilo que o seu possível cliente queira saber a respeito do que ele tem encomendado para você. Se isso aí for um projeto pessoal, é uma coisa. Se isso for um projeto comercial, que você vai vender algo para alguém, então você tem que levar em consideração o pedido do seu cliente. Eu vou manter um 1.5 aqui, que é mais ou menos agora o que eu quero. A segunda coisa, o node das telhas. Então, em vez de abrir o shading, agora eu vou abrir aqui para dar uma ilustração um pouquinho diferente para você,
Eu vou pôr as telhas aqui pertinho, vou abrir aqui, agora eu vou para o Shader Editor, vou clicar em N para tirar aquela tab dali da frente, vou chegar aqui e vou procurar informação a respeito dessas telhas aqui. Então vamos ver, aqui eu vou em material e aqui estão as telhas. Então quais são os nós que eu vou mexer referente às telhas? São esses aqui. Eu vou para o modo de edição, selecionar, confirmo que está selecionado de forma adequada, posso voltar para o modo objeto e agora aqui eu posso querer aumentar ou diminuir a força do bump com relação às telhas. Ela estava com um reflexo que não é característico, pode observar, não é característico de telhas velhas, antigas e com essa configuração. Então eu posso diminuir o ruggedness, posso fazer outras observações e posso fazer uma pesquisa aqui. Isso aí eu recomendo muito para você, recomendo para todo mundo que ouve meus vídeos, porque pesquisa é fonte de aprendizado. Outra coisa que eu acho que pode ser feito, que é muito interessante, por exemplo, para mim, pelo menos eu gostei muito mais, que é clarear um pouquinho mais isso aqui. Se você lembra aqui, ó, essa estopa aqui, ela está muito mais clara do que essa aqui, né? Então você pode gostar dela assim escura ou você pode preferir ela mais clara. Então selecionando, aqui você pode ver que você tem uma cor muito forte aqui e você pode diminuir a força do bump, que você vai tornar um pouco mais clara, e você pode mudar essas cores aqui para valores mais baixos. Por exemplo, você clicando aqui e dando um pouco mais de luminosidade para esse ambiente. Isso aí fica também a seu gosto. E você pode fazer essa mudança. Pode tentar mudar aqui o modo de blend, que é uma pesquisa que vale a pena fazer. E aí você decide o que você quer. Você pode levar para o lado mais marrom ou para o lado mais vermelho. Isso tudo você tem que decidir o que você acha que combina melhor com aquilo que você está buscando. Aqui nesse caso, a madeira da porta, eu coloquei uma porta e eu busquei no Texture.com, eles têm uma seção de portas antigas, portas modernas, porta de correr, tem uma variação grande. Então o item é Texture.com, tá? E você pode procurar. Então eu achei uma porta aqui, que foi colocada aqui, eu até eliminei daí aquela maçaneta que eu tinha posto inicialmente. Agora, outra coisa que tem aqui é essa lingueta. Talvez você tenha reparado, antes de falar da lingueta, que eu fechei essa parte de baixo aqui, ela era aberta, tá? Eu pus uma face aqui, selecionei as bordas, as edges e cliquei em F. E essa lingueta aqui, eu fiz uma variação, você pode ver que ela vai para frente, vai para trás. Lembra que eu disse que quando você terminasse os cadarços, poderia ser que você ou estivesse na frente ou atrás da lingueta? Então aqui cabe uma adaptação da lingueta num local mais próximo, mais parecido com aquilo que a gente vê no dia a dia. Então, RY, aqui no caso RX, para colocar a lingueta. Tudo isso vai dando para você uma informação de maior ou menor veracidade, depende muito do que você queira. Depende de você querer que isso pareça realmente cartoon ou não, enfim. Aí fica a seu critério. E aqui, uma última coisa, uma última não necessariamente a última, né? Mas aqui no caso do vídeo a última coisa que eu modificaria é essa parte aqui de baixo, que ela tá politicamente correta, mas ela não é assim. Se você pensar inclusive em termos de uma coisa que está no tempo, que está estragada, que está sendo usada por bichinhos, enfim, ela não estaria assim tão bem arrumadinha. Então você pode ir selecionando aqui eu não nomeei, deveria ter nomeado, é a parte de baixo. Vamos lá para o modo de edição, Alt A, selecionando tudo. Então isso aqui é a sola, aproveita a sola. E vamos selecionar. Então você pode vir aqui e usar de novo aquela estratégia que eu já disse para você, Mesh, Transform, Randomize, e você obtém isso aqui. Vamos
clicar em slash para a gente ter uma informação melhor. Você teria uma coisa um pouco mais desgastada. Vamos ver o que virou. Você pode ter isso aqui, você pode ver que isso aqui até ficou desgastado. Você pode tanto arrumar para frente quanto deixar aqui. E você pode também buscar um node de dirt, de sujeira, para você colocar, no caso aí, para você colocar nessa parte de baixo aqui. Então vamos ver, os nós são esses. Agora vale a pena a gente ir para shade, clicar em slash, onde tem mais dados a respeito. Aqui tem uns nós de poeira, tal. Eu não lembro se eu peguei, eu acho que eu mesmo construí no GIMP ou no Illustrator esses nodes aqui. Aproveitando aqui, antes de partir para colocar esse aqui em funcionamento, aqui você pode ver que os nodes da Sola, elas estão baseadas somente preocupadas com essa parte aqui. Então, ela tem o ruggedness, que ela pode ser aumentada, porque coisa mais velha não tem esse brilho todo, só coisa mais nova, né? Virar um pouco mais, inclusive, do specular. E aqui, no base color, ela tá somente com uma cor, realmente. Então, eu posso até tentar colocar uma sujeira aqui, uma poeira. Vamos ver se eu consigo agora colocar um base color aqui com uma sujeira, uma poeira. Vamos para o modo de edição, G. Vamos colocar a imagem certa. Poeira, aqui, S. Enfim, acho que você pode entender que tipo de desgaste você pode fazer aqui. Bem, na verdade, eu nem gostei muito disso aqui, mas o meu intuito é simplesmente sugerir para você que você pesquise muito mais a respeito de como você pode fazer modificações nos nodes, tá? Essa outra parte aqui, por exemplo, da bota, eu acho que ela está muito brilhante, então eu posso aumentar o ruggedness, que é uma bota mais antiga, ela não tem tanto brilho assim, que ficou submetida ao tempo, como eu disse para você. Eu até vou voltar aqui e vou tirar esse node porque eu realmente não gostei. É mais para ilustrar para você a possibilidade de você fazer mesh e colocar um nó de sujeira dirt, D-I-R-T-Y, sujeira. Você pode procurar também naqueles sites que eu já recomendei anteriormente para você. Bom, a ideia aqui a gente fazer uma sugestão de uma arrumação. Isso aí vai depender, como eu disse no começo do nosso vídeo, vai depender do que você queira, do que você acha que seu cliente quer, tá bom? Guarde esses objetos num arquivo à parte, porque pode ser que você venha a precisar ou querer usar novamente qualquer desses objetos que tenham aqui. Isso economiza um trabalho para você, tá? Então pode ser que eu fique satisfeita com esse resultado. Aí eu clico F12 e verifico se está retornando do jeito que eu gostaria no resultado final, tá? Eu ainda acho que isso aqui está muito limpinho com relação a tudo que eu falei, com essa sujeira, com o desgaste do tempo, etc e tal, mas é uma coisa que você pode corrigir e ir fazendo variações. Eu espero que você tenha gostado, acho que essa playlist chegou ao fim. Então esse vídeo vai sair num só, ou se estiver muito longo, que eu não observei ainda o tempo de gravação, pode ser que a gente diminua, pode ser que eu divida em 2. Gostei dessa playlist, vamos ver o que eu planejo para os próximos vídeos. Se você quiser, faça mais sugestões para fazer variações aqui. Se você tiver ideias, vão ser muito bem-vindas e com certeza vão ser aproveitadas tanto por mim quanto pelas outras pessoas que estejam acompanhando o canal. Até mais!